Se você tem um processo contra o Instituto Nacional do Seguro Social ou qualquer ente público e seu crédito ultrapassou o limite de 60 salários mínimos, saiba que existe um procedimento pouco divulgado que pode mudar completamente o tempo de espera pelo seu dinheiro. É possível renunciar ao valor que excede esse teto e, assim, transformar o precatório em uma requisição de pequeno valor, o que pode significar receber em cerca de 60 dias, ao invés de esperar por anos. E não existe prazo para tomar essa decisão. Mesmo que o precatório já tenha sido expedido, você ainda pode renunciar ao valor excedente e pedir a conversão para requisição de pequeno valor, simplificando o recebimento. Agora, repare neste detalhe. Se você já teve seu crédito calculado, mesmo após o processo estar praticamente finalizado, ainda existe a chance de optar por receber em regime de requisição de pequeno valor. Basta que, por meio de seu advogado com poderes para renúncia, seja apresentada uma manifestação nos autos. O juiz pode então cancelar o precatório original e determinar a expedição de nova requisição dentro do limite de 60 salários mínimos, que para a Justiça Federal hoje corresponde a R$ 91.080. Isso pode mudar todo o planejamento financeiro de quem depende desse pagamento. Para quem está acompanhando até aqui e quer mostrar que ficou bem informado sobre os seus direitos, comente a frase: "Quero meu precatório". A maioria das pessoas acredita que, após o trânsito em julgado da ação e a expedição do precatório, não existe alternativa a não ser aguardar a longa fila do orçamento público. Só que isso não é verdade. A legislação vigente permite, sem restrição de tempo, a renúncia à diferença que supera o limite do pequeno valor para acelerar o pagamento. O fundamento para isso está tanto na Lei 11.377, de 2006, que rege as requisições de pequeno valor, quanto nos precedentes judiciais mais recentes, que reconhecem essa possibilidade mesmo após o precatório já estar em nome do credor. Na prática, funciona assim. Imagine que teve uma sentença favorável contra o Instituto Nacional do Seguro Social e seu crédito foi calculado em, por exemplo, R$ 94.000. Apenas R$ 3.000 ultrapassam o limite de R$ 91.080, que é o teto de pagamento de requisição de pequeno valor na Justiça Federal. Se você não fizer nada, vai entrar na fila do orçamento anual de precatórios, podendo levar quase 30 meses ou mais para receber. Mas, se você optar por renunciar aos R$ 3.000 excedentes, aquela parte do seu crédito se perderá, porém os R$ 91.080 passam a ser pagos como requisição de pequeno valor, normalmente em até 60 dias após a expedição. Por que isso acontece? Porque o critério de enquadramento em precatório ou requisição de pequeno valor não depende do valor originário da causa, nem do momento anterior à expedição do precatório, mas sim do valor líquido após a renúncia, desde que você se manifeste a tempo. O Superior Tribunal de Justiça e vários tribunais federais têm confirmado esse entendimento, destacando que não existe limitação temporal para essa opção. Isso vale tanto para ações contra a União quanto para processos estaduais e municipais, respeitados os limites estabelecidos pelas leis de cada ente. Por exemplo, em alguns estados e municípios, o teto do pequeno valor pode ser menor, como 20 salários mínimos, ou até mesmo 10 salários mínimos. Então, é preciso consultar a legislação local. O que torna essa alternativa especialmente interessante é que ela pode ser exercida em qualquer fase, se o precatório ainda não foi pago. Para isso, é necessário que seu advogado tenha poderes expressos para renunciar ao valor excedente, pois trata-se de ato de disposição de direito. O pedido deve ser fundamentado, indicando de forma clara a quantia que se está abrindo mão e requerendo a conversão para requisição de pequeno valor. O juiz, ao analisar o pedido, fará o cancelamento do precatório, comunicará ao setor de precatórios do tribunal e, em seguida, determinará a expedição da nova requisição já enquadrada no limite legal,
permitindo o saque em prazo muito inferior ao do precatório. Agora, é importante explicar de maneira clara o que são precatórios e o que são requisições de pequeno valor. Precatório é uma ordem de pagamento expedida pelo judiciário em favor de alguém que ganhou uma ação contra a fazenda pública, sempre que o valor da dívida ultrapassa o limite definido em lei para requisições de pequeno valor. Por regra, os precatórios entram no orçamento do ente público para serem pagos no exercício fiscal seguinte, levando normalmente mais de um ano para serem quitados, a depender do orçamento e da situação financeira do ente devedor. Já a requisição de pequeno valor corresponde a um mecanismo mais célere. Para obrigações de valor menor, a lei determina o pagamento no prazo máximo de 60 dias contados da intimação do respectivo ofício ao ente público sem necessidade de ingresso na fila do orçamento anual de precatórios. Muitas vezes, a diferença entre o valor do crédito e o teto de requisição de pequeno valor não é tão grande. E é aí que surge o dilema: esperar vários anos para receber um valor um pouco maior ou abrir mão da diferença para receber rapidamente a maior parte do crédito. Não existe resposta única. A decisão depende do perfil da pessoa, da urgência financeira e, claro, da diferença concreta entre o valor do precatório e o teto do pequeno valor. Por exemplo, quem tem um crédito de R$ 92 mil, R$ 2.000 acima do limite de requisição de pequeno valor, pode ponderar se faz sentido aguardar anos para receber essa diferença ou se vale a pena receber R$ 90 mil em 60 dias. O procedimento, na prática, envolve uma conferência do valor atualizado do crédito. Com a renúncia, o valor residual se adequa ao teto do pequeno valor. Sempre é necessário inserir na petição a declaração clara da vontade de renunciar ao excedente, informando o artigo da lei que permite a opção e reforçando o pedido de cancelamento do precatório e expedição de nova requisição. Não é necessário abrir mão de todo o crédito, apenas o que excede o limite estabelecido, desde que a renúncia seja formalizada antes do pagamento. Há decisões reconhecendo ser possível a renúncia mesmo depois de expedido e registrado o precatório, desde que este ainda não tenha sido efetivamente pago. Além disso, quem está pensando em vender um precatório para receber antes do prazo normal deve considerar essa alternativa da renúncia. Em muitos casos, o desconto para a venda é alto, enquanto, abrindo mão de uma parte do crédito, muitas vezes pequena, é possível receber quase todo o valor em poucos meses, sem recorrer a terceiros, sem fazer cessão do crédito e sem correr riscos de mercado. O procedimento é transparente, seguro e juridicamente respaldado. Outro detalhe importante está nos poderes do advogado para praticar esse ato. A renúncia exige poderes especiais, então é preciso que a procuração outorgada ao advogado seja clara nesse aspecto, permitindo a desistência ou renúncia de valores. Essa formalidade garante que a manifestação do interessado seja válida e evita surpresas no momento de protocolar o pedido. Por isso, ao conversar com seu advogado, pergunte se ele pode atuar na renúncia, peça para revisar a procuração e acompanhe de perto cada etapa do procedimento até a efetiva expedição da requisição de pequeno valor. É comum o procedimento envolver etapas como protocolar a petição de renúncia nos autos, aguardar a decisão judicial autorizando o cancelamento do precatório e, em seguida, a comunicação ao setor competente para a emissão do novo ofício requisitório. Esse processo pode levar algumas semanas ou meses, dependendo do andamento da vara e do tribunal responsável. Porém, quase sempre é mais rápido que esperar a liberação do orçamento para pagamento do precatório em exercícios posteriores. Nos processos contra o Instituto Nacional do Seguro Social e outros entes federais, o teto de 60 salários mínimos pode variar conforme o salário mínimo vigente. A cada reajuste, o teto também sobe, então é importante conferir o valor atualizado na época em que for optar pela renúncia.
No caso de estados e municípios, o teto pode ser menor, então o cálculo deve ser feito caso a caso. Para quem já teve o precatório expedido e está há anos aguardando, essa alternativa pode ser um alívio. Por exemplo, imagine uma pessoa que tem um precatório para receber apenas em 2027 e precisa dos recursos com urgência. Ao renunciar ao excedente e pedir a conversão para requerimento de pequeno valor, pode conseguir sacar boa parte do seu dinheiro em até 60 dias, mesmo após anos de espera no regime do precatório tradicional. Além da renúncia, outra possibilidade para quem precisa de liquidez imediata é a cessão ou venda do crédito do precatório. Trata-se de contrato pelo qual o titular transfere o direito de receber o valor para uma empresa ou terceiro interessado, mediante pagamento antecipado de parte do valor de face do precatório. Essa alternativa deve ser analisada com cautela, pois frequentemente o desconto aplicado é elevado e existem riscos de cair em golpes ou contratar com empresas pouco confiáveis. Se for considerar essa via, procure indicações seguras e faça toda a negociação por escrito, com consulta a profissionais de confiança. Voltando ao tema central, a estratégia de renunciar ao excedente acima do limite de requisição de pequeno valor é extremamente útil em várias situações práticas. Por exemplo, imagine alguém que possui um crédito de R$ 100.000, ou seja, quase R$ 9.000 acima do teto federal. Se decidir esperar, pode ter que aguardar a fila do orçamento público, muitas vezes de 2 a 3 anos. Se optar pela renúncia, receberá mais de R$ 90.000 em aproximadamente 2 meses, ganhando tempo e preservando o valor presente do dinheiro. Vale lembrar que, matematicamente, abrir mão de uma pequena parcela agora pode ser mais vantajoso do que receber uma quantia maior daqui a vários anos, especialmente considerando a desvalorização da moeda e os imprevistos da vida. Quem está em situação de urgência financeira por motivo de doença, dívidas ou necessidade de investir em algo importante, deve colocar na ponta do lápis a diferença entre o que está abrindo mão e o que vai ganhar em tempo e agilidade. É sempre recomendado pedir que o contador judicial revise os cálculos, já descontando o valor do excesso em relação ao teto do pequeno valor, para que não haja dúvidas na hora da expedição da nova requisição. No momento do pedido, destaque que a renúncia é restrita ao excesso, tornando o restante imediatamente líquido e certo para recebimento via requisição de pequeno valor. Se houver saldo de honorários advocatícios sucumbenciais, analise o reflexo da renúncia sobre eles, pois os valores podem ser afetados proporcionalmente. Outra situação importante ocorre quando há mais de um beneficiário no mesmo processo, como vários herdeiros ou titulares. O limite de 60 salários mínimos é por beneficiário, não por processo. Então, se o total do crédito for, por exemplo, R$ 180.000 divididos em 3 beneficiários, cada um pode receber R$ 60.000 como requisição de pequeno valor, desde que a individualização seja feita corretamente. Nesse caso, cada um faz sua renúncia individual, se necessário. A lei estadual e municipal pode trazer tetos diferentes para requisição de pequeno valor, então é fundamental consultar os normativos locais. Alguns municípios adotam limites baixos, como 10 salários mínimos. Isso muda significativamente o planejamento e pode impactar a decisão de renunciar ou aguardar o pagamento do precatório. Procure informações atualizadas e peça ao advogado análise detalhada segundo seu caso e o local de tramitação. Apesar de pouco explorada, a possibilidade de renúncia ao excedente do precatório permite ao cidadão mais controle sobre sua demanda, especialmente em tempos de incerteza econômica ou necessidade urgente de recursos. O acesso à informação correta e à orientação adequada pode significar a diferença entre esperar anos e receber em questão de semanas. Fique atento aos seus direitos, consulte sempre que tiver dúvida e avalie junto ao advogado a melhor estratégia para o seu caso. Em resumo,
Se seu crédito contra ente público ficou alguns milhares de reais acima do limite de 60 salários mínimos para processo federal ou do teto local para estado e município, estude com cautela a possibilidade de renunciar à diferença. O procedimento é seguro, respaldado em lei e consolidado pela jurisprudência nacional. Não existe prazo limite para tomar essa decisão enquanto o precatório não foi pago. Após a renúncia, o valor principal pode ser liberado rapidamente pela via da requisição de pequeno valor, permitindo que o dinheiro entre no seu orçamento muito mais cedo do que se optasse por aguardar o pagamento completo do precatório. E lembre da frase para comentar: "Quero meu precatório". Assim, você mostra que acompanhou até o final e agora sabe exatamente como agir diante dessa oportunidade pouco conhecida para quem tem valores a receber da Fazenda Pública. Este é um direito respaldado, simples de exercer e acessível a todos que estejam atentos às normas e ao andamento do próprio processo. Informe-se, converse com seu advogado e tome a decisão que melhor se ajusta às suas necessidades e prioridades.